Durante evento em Salvador, o presidente Lula disse que, abre aspas, ninguém fará o Brasil mudar o Pix, fecha aspas. A fala é uma resposta a um documento publicado pelo governo Donald Trump que aponta o sistema de pagamentos brasileiro como uma ameaça aos interesses americanos. Vamos ouvir a declaração do presidente lá na capital baiana. Fez um relatório essa semana sobre o Pix. E ele disse que o Pix distorce o comércio internacional, porque o Pix acho que cria problema para a moeda dele. O que é importante a gente dizer, para quem quiser nos ouvir, o Pix é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o Pix pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. O que nós poderemos fazer é aprimorar o Pix para que cada vez mais ele possa atender à necessidade de mulheres e homens desse país. Vamos ao debate. Soraya, essa pressão dos Estados Unidos sobre o Pix pode ter algum impacto nas eleições? Boa noite, Yuri. Boa noite a todos que nos acompanham. E mais uma vez nós aqui, nesta quinta-feira, fazendo esse debate. Yuri, eu acredito que sim. A questão do Pix ela é fundamental já de algum tempo, desde que nós vimos aqueles vídeos que continham fake news feitos pelo deputado Nicolas Ferreira. E hoje o Pix é disseminado na sociedade brasileira de maneira que qualquer brasileiro ou brasileira, do mais simples às pessoas que têm mais posses, fazem uso dessa ferramenta importantíssima, né? Claro que guardadas as devidas proporções, ou aqui num juridiquês, mutatis mutandis, a gente poderia pensar, o petróleo é nosso lá nos anos 50 do século passado, e vamos pensar hoje, o Pix é nosso. É isso que o presidente Lula está querendo trazer com essa afirmação. E acho que não é a questão do Pix em si somente, mas o que carrega também em termos dessa carga ideológica que também vai dominar o processo eleitoral. Nós temos o Pix como uma questão que traz também de novo à tona a presença de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, das taxações às quais o Brasil foi submetido durante um certo período do ano passado, em função das gestões feitas pelo Eduardo Bolsonaro. E isso não tem como não respingar, e eu acredito que deva respingar também na campanha de Flávio Bolsonaro. Eu acho que nesse contexto atual, com a rapidez com que pensa Sidônio, né, o novo ministro da área de comunicação do governo, que ali muito rapidamente, como a CNN conseguiu capturar, disse ao presidente Lula que não esquecesse de falar do Pix. Nós temos aqui já uma situação diferente daquela anterior, em que o vídeo feito com fake news, lembro sempre, pelo Nicolas Ferreira, abriu um debate a respeito do Pix e o governo precisou ir na tentativa da redução de danos na sequência. Diferente agora, o governo sai adiante e, saindo adiante, também coloca esse debate como um fundamental, não só pela defesa, como eu dizia antes, dessa ferramenta, que é uma ferramenta importantíssima, que é uma ferramenta que, sim, de alguma forma, traz uma competição em relação àquelas que são as empresas detentoras de instrumentos semelhantes, tais como são os cartões de crédito, mas que acabou se popularizando e que acabou trazendo também, ou melhor, que vai acabar trazendo também essa discussão para um campo da soberania, para a defesa da soberania. Eu acho que tem um terreno bem fértil aí para que se trabalhe toda essa questão a partir do caldo que se teve construído a partir do ano passado. Soberania vai estar na ordem do dia do processo eleitoral e nada pode ser mais interessante nesse contexto do que justamente essa ferramenta popular
Não à toa o presidente dizer o PIX é nosso, nele ninguém toca, não vamos mudar. Leonardo, a pressão americana terá algum efeito eleitoral por aqui? Boa noite, Yuri. Boa noite, Soraya, todos que nos acompanham pela CNN. Não considero nem pressão. Efeito eleitoral menor ainda. Primeiro porque esse relatório, quem acompanha toda a estrutura de avanço dos Estados Unidos na análise de cenário global, sabe que este relatório é recorrentemente produzido. Não é nenhuma novidade o Brasil figurar nesses relatórios americanos e não há nenhuma surpresa em falar do PIX, pois não é a primeira vez que fala, já é a segunda. E a segunda fazendo uma análise muito clara do que representa o PIX. O PIX é uma inovação tecnológica brasileira, lembrando que não foi feito no governo Lula e que tem efeito prático na economia local e global. Isso sim afeta negativamente a possibilidade de empresas americanas atuarem aqui no Brasil, pois o PIX é um sistema mais barato, mais ágil, mais eficiente do que sistemas de pagamentos anteriores a ele. Ponto final. Essa é a análise feita, dentre outras, que o presidente Lula resolveu não lembrar. Lembrado por Sidônio, em um assunto que não tinha nada a ver com a ida dele da Bahia, ele toca no assunto justamente para poder trazer à tona o assunto da soberania nacional, que eu tenho convicção de que não é esse o principal problema brasileiro. A nossa soberania não está em nenhum momento ameaçada com um relatório como esse, muito pelo contrário. É, mais uma vez, uma oportunidade do presidente Lula, enquanto tem o microfone na mão, fazendo o que ele sabe falar muito bem, que é se comunicar, escolhendo os assuntos que lhe convém. Ele poderia falar que o relatório também trata sobre a taxação das blusinhas, mas ele resolveu lembrar só daquilo que lhe interessa. Na realidade, Yuri, eu tenho certeza que não há nenhuma ligação esse relatório com pressão, nem tampouco vai fazer efeito eleitoral, porque os assuntos que estão vigentes e em pauta e que são verdadeiramente, além de preocupantes, influenciadores da tomada de decisão do voto do brasileiro, não são esses. Aqui no Brasil, nós estamos preocupados com inflação, nós estamos preocupados com taxa de juros, nós estamos preocupados com segurança nacional. Isso sim, são assuntos que os brasileiros verdadeiramente se preocupam e esse governo, infelizmente, para mal de todos os brasileiros, não tem conseguido dominar nenhuma dessas pautas. Então, é muito melhor e muito mais interessante para o estrategista de comunicação do Palácio do Planalto escolher um assunto que nada tem a ver com a visita à Bahia para poder polarizar com Donald Trump. Se isso vai trazer efeito colateral, entendendo que a presença de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos pode, de alguma forma, estar influenciando o relatório que é feito há tantos anos por pessoas extremamente competentes do mercado americano para poder analisar a conjuntura americana e o impacto global das suas ações comerciais, me desculpe, mas é forçar uma barra tremenda em cima de um assunto que é corriqueiro nos Estados Unidos. Aqui, o que nós precisamos verdadeiramente é ficar de olho no Congresso Nacional e perceber atentamente quem é que está a favor ou contra investigações quanto ao escândalo do INSS e do Banco Master. Isso sim vai ter uma influência eleitoral enorme na decisão na hora do eleitor decidir em quem vai votar. Soraya, como já mencionado aqui, não é o primeiro movimento da Casa Branca relacionado ao PIX. O governo Trump tem razão em criticar a ferramenta, o sistema de pagamentos brasileiro? Yuri, o Trump busca incessantemente formas de tentar dispersar o debate sobre aqueles que são os pontos principais que se configuram no seu calcanhar de Aquiles interno. Nós tínhamos duas questões que para o Trump faziam muita diferença, que conseguiram, que ele conseguiu, melhor dizendo, colocar em uma espécie de segundo plano em função da guerra contra o Irã. Uma delas é o relatório Epstein, que com o início da guerra teve uma queda de 95% nas buscas de informações, e a outra questão é justamente a economia interna. Economia interna essa que ele desesperadamente busca também não prejudicar mais com essa ação assodada e absolutamente irracional em direção ao Irã.
Então, esta questão que envolve o PIX e que vem nesse momento, neste relatório, que por si só não é o suficiente para que traga repercussões à eleição, mas que é um dos elementos formadores de uma narrativa que sim, envolve a soberania nacional e a possibilidade não só de uma pressão, mas também talvez de uma intervenção ainda maior de parte dos Estados Unidos no nosso processo eleitoral, fazem com que nós tenhamos de ter bastante atenção em relação a todos esses movimentos. Pode impactar o processo eleitoral, a ação das Big Techs em relação às informações que vão ser disseminadas, e para isso o TSE tem tomado providências e providências que são bastante importantes para que se tenha esse controle, mas se tem também, de um outro lado, esta situação como um todo. A tentativa de Trump buscar elementos que sejam elementos capazes de criar narrativas que tergiversam aquelas que são as questões fundamentais dos problemas que ele tem internamente, não tem limites. Vão de guerras, como é o caso do Irã, vão de intervenções, como é o caso da Venezuela, e vão de menções em relatórios relativos a instrumentos que são instrumentos financeiros utilizados no Brasil, criados no Brasil, como é o PIX. Eu acho que a gente precisa ter atenção em relação a isso. Isso é um começo de uma narrativa, uma retomada de narrativa que pode chegar, inclusive, a outras formas de pressão, quiçá de intervenção, mais gravosas. Leonardo, o governo Trump tem razão ao criticar o sistema de pagamentos brasileiro? A crítica é contundente o quão prejudicial esse sistema é para as empresas americanas que não o usam. Deixar muito claro aqui que não é uma crítica quanto ao funcionamento do PIX, muito menos quanto à sua excelência. É exatamente a excelência do PIX que preocupa nesse relatório americano apresentado. Eu entendo que essa crítica, assim taxada como crítica, é nada mais do que uma constatação, é uma constatação de que um sistema ágil como é o do PIX faz com que automaticamente as pessoas abandonem outras formas de pagamento que historicamente foram desenvolvidas e disseminadas em todo o mundo através de empresas americanas. Esses sim estão em xeque, em comparação ao PIX, que, como eu já disse aqui, é mais ágil, mais eficiente e mais barato do que todos os outros sistemas de processamento. Mas em um mundo em frequente transformação, as formas de pagamento mudaram tanto nos últimos 20 anos que o PIX, não retirando a sua excelência, o PIX é mais uma das inovações que esses meios de pagamentos vêm apresentando com o decorrer. A grande diferença é que ele é nosso, a grande diferença é que ele foi desenvolvido aqui no Brasil e tem eficiência no mercado brasileiro, mercado esse que é extremamente importante para os Estados Unidos. Mas essa crítica, se assim podemos taxar, ela tão só é uma observação clara da nossa eficiência e de como o PIX permitiu uma equiparação no tocante especificamente aos meios de pagamento às empresas americanas, porque lá eles têm outras vantagens que nós não temos, por exemplo, a taxação. O nível de taxação americana interna é infinitamente menor do que a taxação aqui do Brasil. Então, na hora de se competir dentro do nosso mercado, pelo menos uma vez a gente fica na frente e tenho convicção de que os benefícios do PIX ao cidadão brasileiro, aos operadores de meios de pagamento brasileiros e também as empresas brasileiras prevalecerá, isso está intocável, não tem absolutamente nada a se preocupar com esse relatório no tocante a isso. E qual deve ser a resposta brasileira diante desta situação? Começando mais uma vez contigo, Soraya. Olha, eu acredito que a resposta brasileira já começou a ser dada primeiro com a afirmação, a partir do seu presidente da República, da soberania brasileira, daquelas que não vão ser
ações de subserviência em relação a um Estado estrangeiro, como tantos defendem. Vamos lembrar de novo, Eduardo Bolsonaro ainda essa semana, falando em um encontro que reúne a direita, extrema-direita mundial, dizia que as questões que envolvem os minerais críticos no Brasil, elas serão negociadas com muita mansidão num governo Flávio Bolsonaro. Então, a resposta que precisa ser dada é uma resposta que começa com a fala do presidente da República a dizer: aqui nós temos regras essas que serão observadas de acordo com os ditames estabelecidos no nosso Estado de Direito e, dentro destas regras, nós faremos, sim, a defesa daqueles que são os instrumentos bons, não só para os brasileiros e brasileiras, mas para todos aqueles que negociam com o Brasil. Começa pela afirmação da soberania, Yuri. Essa questão ela é fundamental, sim. Leonardo, mesma pergunta, qual deve ser a resposta brasileira diante desta situação? Deve ser responder com muita elegância. Muito obrigado a perceber o óbvio ululante. O nosso Pix é muito bom. Se o senhor quiser usar e as empresas americanas também está à disposição. Basta você nacionalizar algumas, trazer filiais para cá, gerar impostos aqui no Brasil e gerar renda, que nós ficaremos satisfeitos dos seus futuros funcionários, que são de empresas americanas sediadas aqui no Brasil, possam receber em Pix. Fique à vontade em usar, porque nós não criamos só para a gente, não, é para usar para todo mundo. Essa é uma resposta adequada e qualificada à observação feita pelo relatório americano. Volto a dizer, insisto aqui, não é uma ameaça absolutamente nada, é uma constatação da eficiência do Pix como meio de pagamento e que ele, circunscrito ao Estado brasileiro, à nação brasileira, é um diferencial brasileiro perante a operação americana no país. E é de fato, sim. Muito obrigado, Donald Trump e Companhia Limitada, por poderem constatar isso. Eu, se fosse o presidente da República, estaria agradecendo a dar essa propaganda toda ao nosso sistema de pagamento. E volto a dizer, está disponível para todo mundo, é só vir para cá, você escolhe se sua chave é celular, CPF, e-mail, aleatória, fique à vontade, mas use Pix sem moderação. Muito obrigado por enquanto, Soraya e Leonardo.